escutei falar campeões tudo Power novamente. Eu já mudei ali pro... Ontem teve uma queda no final da live, eu já me lembrei agora, já mudei pra A2G, porque como eu tô distante aqui, tô no escritório, não tô na sala. Ô, Sensei Agno, bom dia, tudo bem? Bom dia, Cabral. Bom dia, meu amigo, como é que você tá? Então, 5 minutinhos pra galera chegando aqui, a gente vai falar sobre emagrecimento, sobre treino pro emagrecimento. Bom dia, Lili, pastora, como é que você está? Bom dia, Lari, opa, tudo power? Dá mais uns 4 minutinhos pra galera chegando aí e falar sobre um dos pilares do emagrecimento, mano. E que os princípios milenares das artes marciais nos dá embasamento para falar sobre isso. O Sensei Agno tá aqui, sabe disso. Cunhado do meu mestre, né? Treinava, pegou a preta antes de mim, bem antes. E tá no MMA agora. Tá competindo ainda, Agno? Tá lutando no MMA? E você, Cabral? Tá treinando? Eu vi que pegou uma máquina, não foi? Pegou uma BM. Parabéns, mano. Liliane Pouso, Larissa Pouso já estão intimadas pra entrar pra galera, pra tribo Power, pra começar a treinar, né? Mudar os hábitos. Bom dia, Lai. Como é que você tá, mano? Lai estudou comigo lá no Garrastas do 2º e 3º ano, foi lá. Massa, vai estar correndo maratona, é ótimo. Bom saber, fico feliz em saber. A gente tem que cuidar do tempo, né, mano? Tem que estar na atividade sempre. Pra viver mais, eu quero viver pelo menos 100 anos, então tem que treinar. E você, Lara, tá treinando? Como é que tá? É isso aí, Lara. Boa viagem, você já pegou o voo? Esperar só mais 2 minutinhos pra galera chegar. Tá dando pra me ouvir bem aqui, tá dando pra ouvir o fundo musical. Eu esqueci até de aumentar a iluminação aqui, ó. Eu sempre esqueço. Vou botar aqui pra ver se fica melhor a iluminação. Pronto. Pra ver melhor lá. Então eu falei que hoje eu vou falar de um dos pilares. Vou falar de um dos pilares, né? Na verdade, um tema de dentro de um dos pilares, porque no emagrecimento precisam, de várias coisas, na verdade, mas os principais pilares do emagrecimento é treino, alimentação, mentalidade e descanso. Né? São 4, eu falava de 3, né? apenas treino, alimentação e descanso, mas eu entendo que a importância da mentalidade, me especializei nessa área de forma natural, né? Porque com os meus 24 anos de artes marciais, né, com a minha vivência ali de campeonatos, eu vi que vários campeonatos eu perdi por causa da mentalidade. Então eu entendo que a mentalidade é um pilar importante também no emagrecimento. Na vida, no geral, nós como a gente está falando de emagrecimento, né? Ele é um pilar importante também. Bom dia, mano, como é que você tá? Espera só mais um minuto aqui. Eu sempre dou uns minutos pra galera chegar, né? Porque pode perder o horário e tal, mas cada live eu vou diminuindo. Mas acho que 4 minutos já tá bom, né? Pra galera, pra honrar vocês que já chegaram aqui no horário. Concordam? Então vamos lá. Então, continuando, né, os 4 pilares, hoje eu vou falar de um tema dentro de um pilar, que é o treino, né? Como eu fiz uma pesquisa essa semana, a maioria das perguntas, caixinha de perguntas que eu abria, era perguntas relacionadas ao emagrecimento, né? E como meu conhecimento dos princípios milenares ali, das artes marciais, sou faixa preta de karatê, então tenho 24 anos treinando não só karatê, mas outras artes marciais, jiu-jitsu, judô, e eu falei ontem na primeira live sobre os princípios milenares para embasar o poder que tem, né, esses princípios milenares, porque são não só princípios que formam lutadores. A gente não vê lutador acima do peso, não vê lutador com saúde ruim, né, abaixo da média, na verdade sempre acima da média. E as artes marciais foram artes criadas para guerra, então além de ter um embasamento dos lutadores, a gente não vê lutadores
nesses critérios que eu falei, né? Acima do peso, com saúde abaixo da média, também a gente pode analisar os soldados de guerra do tempo antigo. Hoje não tanto por causa da arma de fogo, então não é necessário, não é tão exigido quanto antes, porque não tinha arma de fogo, os soldados tinham que ser bem preparados, treinados nas artes marciais para se defender, para até vencer a guerra. Então não via nenhum soldado acima do peso, nem com saúde abaixo da média. Bom dia, Brain Boy. Então, com base nisso, que os princípios milenares funcionaram para todos os lutadores, funcionaram para os soldados de guerra dos tempos antigos, né? Eu hoje venho falar sobre treino, porque todo soldado tinha que passar por treinamento, os lutadores vivem de treinamento. Então, com especificidade no emagrecimento, que foi pela quantidade de perguntas que eu recebi, foi essa, né? Eu vou trazer para vocês essas semanas os princípios milenares com foco no emagrecimento. E aí hoje falando sobre treino, né? A introdução é que todo lutador, todo soldado, ele participava do treinamento. Eu servi o exército, né? E nos primeiros 3 meses é só treinamento, né? Quando a gente é recruta ali, chega, é só treinamento, treinamento de tiro, treinamento de sobrevivência na guerra, treinamento de pista de rastejo, pista de corda. Então é treinamento nos primeiros 3 meses. Da mesma forma, na arte marcial, quando você inicia, você não sabe nada. Então é treinamento intenso no início, é coisa nova, você aprendendo ali, né? Na arte marcial, toda ela é treinamento, né? Mas sempre no início, tanto no exército quanto nas artes marciais, o treino é mais intenso porque é coisa nova para sua cabeça. Então eu posso fazer uma comparação de uma pessoa que está acima do peso, né? Normalmente, bom dia já. Normalmente, eu vou pegar o cenário de uma pessoa que nunca treinou, que nunca treinou. Ou até da pessoa que tem muito tempo sem treinar. Aí o nosso cérebro desacostuma, né? Acostuma em ficar sem treinar. Então esse início de processo de emagrecimento é bem semelhante ao início do ingresso ao exército, e quando você entra, ao início de uma arte marcial, porque vai ser um desconforto, né? De início, eu já te chamo a atenção de que não é fácil, né? De que vai ser desconfortável toda vez que nosso cérebro está acostumado com alguma coisa e a gente faz uma coisa nova, dá uma informação nova a ele gasta mais energia do que o normal, né? Cria uma trilha nova de neurônios. Então, vai ser mais fácil você desistir. Por isso que eu falei, um dos pilares importantes é a mentalidade, por causa disso. Ela entra nesse fato aí que é determinante de você continuar ou desistir. Bom dia, Darlan. Então, mas a mentalidade eu vou falar mais específico em outro dia. Como a gente está focado aqui em treino, você voltar à atividade, você iniciar, quem nunca fez, bom dia, Dude, é difícil, você vai querer parar, mas o treino, ele tem que ser gradativo. Falando de treino, tem muita pessoa que, tipo, inúmeras vezes, no questão de emagrecimento mesmo, tenta começar, mas não consegue continuar. E na maioria das vezes é porque eles fazem uma mudança muito drástica. Tipo, ele é totalmente sedentário e aí quer começar treinando todo dia, treinando 1 hora por dia, treinando com um volume muito alto. Isso não se torna sustentável. Esse é um dos maiores fatores que faz as pessoas desistirem do processo de construção, né, do corpo mais abaixo do peso, né, de conquistar o peso ideal, de conquistar, né, a saúde ideal. Então, a questão do treino, nesse sentido da pessoa nunca fez ou tá voltando a fazer, tem que ser gradativo, né? Tem que começar, começa com uma flexão por dia, começa caminhando 5 minutos, começa treinando 2 vezes por semana e você vai, de forma gradativa, implementando esse hábito, implementando essa rotina, e aí vai ser mais fácil você se manter ali por mais tempo, porque a falsa ideia de que a gente quanto mais treinar melhor não se aplica para essa situação, né? Que quem está começando, quem está voltando, não vai conseguir sustentar, não adianta. É melhor no treinamento pro emagrecimento você começar aos poucos. Tanto, a gente está falando de treino aqui, mas se aplica a tudo, na alimentação, no descanso. Você quer melhorar alguma coisa na sua vida, vai melhorando aos poucos, né? Você quiser, tipo, você assistiu um documentário, por exemplo, tem um documentário no Netflix, The Game Changers, que fala sobre
que os gladiadores eles eram vegetarianos, que eles lutavam com leões e tal, e mostra, prova pra você que a força vem dos vegetais, não da carne. Você, poxa, agora eu vou mudar. Você foi a vida toda carnívoro, ama churrasco, e no outro dia eu vou virar vegetariano, para de comer carne de vez. Você não vai conseguir ficar por muito tempo, entendeu? Se você realmente quer fazer uma mudança, você tem que ir mudando aos poucos, fazer gradativamente. Bom dia, mestrão, tudo bem, Johnny? E aí, é sobre isso, né? De você fazer de forma gradativa, não fazer mudança drástica. E aí, a questão de treino para emagrecimento. Existem vários tipos de treino, né? Eu vou falar um pouco aqui de forma resumidamente para vocês. Não vou usar muitos termos técnicos, porque eu sei que não é o que realmente importa, né? Pra gente alcançar o resultado ali, tem coisas que não são tão primordiais, então termo técnico eu teria que explicar aqui. A ideia é passar o que realmente importa para vocês. Então, os tipos de treino, né? Existem vários, eu anotei alguns aqui, que são os mais conhecidos, né? Tipo, aeróbico, aquele treino que é com movimento acelerado, tipo polichinelo, né? Saltos, que faz com que a gente sue bastante, né? O treino aeróbico sempre foi muito utilizado e ele tinha essa visão de que era o que mais queimava caloria. E aí, tipo, algumas pessoas, eu tinha essa visão, não sabia, né, antes de começar a estudar, e muitos pensam até hoje, eu acredito. Eu quero até saber se um de vocês acha que quando a gente faz o aeróbico, que começa a derramar suor, a gente tá perdendo peso, que o suor ali é calorias queimadas. Comenta aí se você também já pensou isso, ou pensa, fala aí, pensei, achava que era assim, ou eu acho que é assim. Porque eu pensei, né, do jeito que eu tô falando, vocês já sabem que, tipo, eu tava enganado. Se você pensa ainda, também tá enganado, porque na verdade... Valeu, bom serviço, mestrão. Porque na verdade aquele suor que a gente derrama é só líquido que a gente está eliminando, né? Talvez uma pessoa que tem muito líquido retido se sente inchada, desinche, dê uma impressão de emagrecimento, mas na verdade o emagrecimento ocorre quando a gente consome oxigênio durante o exercício, entendeu? É o consumo de oxigênio. O oxigênio, é por isso que se você já deve ter ouvido alguém falar que oxida a gordura, né? A queima da gordura é feito com oxigênio. Então, quanto mais ofegante você fica, por exemplo, no aeróbico que a gente está falando, né? Se você fez o polichinelo ali rapidão, quanto mais você ficar ofegante, você vai queimar caloria. Mas se você faz na velocidade ali confortável, que você não fica ofegante, mas com o tempo vai derramar suor, você só está eliminando o líquido, entendeu? Então, o aeróbico, ele é um treino que, tipo assim, fala em termos técnicos, cada tipo de treino tem um tipo de gasto calórico. Ó o 01 aí, bom dia 01, como é que tá, mano? Pô, o 01 da minha turma do exército. Tá treinando, 01 sempre treinou duro musculação, mano. Como é que você tá? Tá treinando? E aí, voltando aqui, cada um tem um tipo de gasto calórico, gasto energético. Amém, Deus abençoe também, mano. Mas aqui, de forma clara pra vocês, o aeróbico, se não for feito em alta intensidade, ele vai eliminar líquido, né? Não vai queimar gordura, a não ser que você fique ofegante. Ô, Eduardo, bom dia, mano. Eduardo aí do Jiu-Jitsu do MMA também. Entende os princípios das artes marciais e sabe que... Conta aí, Eduardo, tipo, eu tenho eu sempre pergunto pros meus amigos que competem também relacionado a peso, você é do MMA. Qual foi a maior quantidade de peso que você já teve que bater pra lutar? E em quanto tempo você bateu? Comenta aí pra gente. E aí, os outros tipos de treino, né? Vou falando aqui mais comente, viu? Quando você falar, eu leio. Tem o treino aeróbico e tem o treino anaeróbico. O anaeróbico é praticamente meio contrário ao aeróbico, porque o anaeróbico não tem a questão de movimento veloz. O anaeróbico é sem velocidade, mais execução. O anaeróbico, a musculação pode ser considerada anaeróbico, flexões, exercícios de calistenia, né? O princípio do exercício anaeróbico é causar danos nas fibras musculares mesmo. 12 quilos, e você perdeu em quanto tempo esses 12 quilos? 20 dias. Olha só. Massa, massa. Eu tenho uma proposta aí pra galera que eu tô desafiando, né? De perder 10 quilos em 30 dias. Então, ó, se Eduardo perdeu 12 quilos em 20 dias, é possível perder 10 quilos em 30 dias também, né? Mais 10 dias e menos 2 quilos. Então é muito possível. E como ele perdeu, eu presumo, ele é artista marcial, com princípios milenares das artes marciais, né? O direcionamento ali
dos mestres, né? Ele conseguiu eliminar. E parabéns, mano. E eu vi o replay da sua luta, boa luta. Botou pra baixo lá e pegou. Eu vi que vai tentar marcar outra luta, né? Quando é a próxima luta. Continuando aqui, treino aeróbico, treino anaeróbico, tem um treino HIIT. O treino HIIT é um treino que ele alterna, bom dia Luana, ele alterna alta intensidade com baixa intensidade. Bom dia doutora Rihanna, tudo bem? O treino HIIT, falando aqui dos tipos de treino, falei do aeróbico, anaeróbico e agora o HIIT. O HIIT, ele é um treino que ele alterna alta intensidade com baixa intensidade. Então, como eu falei do polichinelo, é que se você não fizer alta intensidade, você não vai consumir uma alta quantidade de oxigênio que vai queimar a gordura. Assim, Eduardo falou que a perca dele é focada em tirar desidratação, é verdade. Porque no MMA, ele pode pesar num dia e lutar no outro, né? Então, quando ele desidrata, ele diminui o líquido do corpo, né? Nosso corpo tem 80% basicamente de líquido, ele faz um processo de desidratação. E aí, e no outro dia, quando você se reidrata, você recupera os 12 quilos. É uma técnica do MMA. E aí, voltando pro HIIT, no HIIT, ele foi comprovado que ele tem uma superioridade em relação aos outros tipos de treinamento para emagrecimento por causa disso. Porque se a queima calórica é associada ao consumo de oxigênio, né, foi comprovado que quando você no seu corpo você expõe ele a uma alta intensidade alternando com baixa intensidade, essa variação faz com que você consuma mais oxigênio, né, e causa um dano no seu corpo que, por um mecanismo que nosso organismo é perfeito, né, ele tem vários mecanismos e tem um mecanismo que ele tenta se recuperar desse dano que a gente causou, né? E para se recuperar desse dano, ele causa um efeito chamado efeito EPOC. Que para se recuperar do dano causado pelo HIIT, ele vai gastando calorias, vai queimando gordura para se recuperar. Né? Aí, ó, Eduardo recuperou. Isso é uma técnica do MMA, ele falou que no dia da luta ele recupera, porque é estratégia mesmo, né? Ele precisa perder para bater ali na categoria, e no outro dia ele tem que estar forte o suficiente. Mas no jiu-jitsu, Eduardo, não sei se você já precisou perder peso pro jiu-jitsu. Porque no jiu-jitsu pesou, lutou, né? Então no jiu-jitsu, na época de competição, eu perdia 2 quilos, 1,5 kg numa semana. E tinha que perder e lutar com aquele peso, né? Então eu tinha que perder sem perder energia, sem perder força. Porque quando a gente desidrata, a gente perde energia, né? Perde força. No jiu-jitsu, no início, nas primeiras vezes eu ia assim, dessa forma, desidratando. Quando eu lutava e perdia, não tinha força. Aí eu fui desenvolvendo técnicas aprendendo, né, estudando para perder o peso e continuar com força, com energia, porque era peso ou lutou, né? Tem essa diferença ali do MMA e das competições que pesa e luta. Né? Tem competições do jiu-jitsu que dá para pesar e lutar no outro dia. Mas é isso. Então, voltando, já tem, falando sobre o HIIT, né? Existem vários artigos escritos, comprovados sobre essa superioridade, que a alternância entre alta intensidade e baixa intensidade faz com que cause esse efeito EPOC, que você pode ficar até 48 horas, né, queimando calorias mesmo. Isso aí. Eduardo falou, né? Ele também conhece dessa questão que o efeito EPOC e teu organismo continua queimando caloria, mesmo depois de treinar. Isso, bem observado. Eu tenho um aluno meu, tem um vídeo, eu esqueci, ia postar ontem nos stories e acabei esquecendo, eu vou postar hoje pra vocês verem. Tem um aluno meu, que eu fazendo um personal presencial, né? Ele treina com aquele medidor de queima calórica, e eu pedi pra ele deixar queimando durante o treino, depois desligar e ligar novamente para durante 24 horas depois ele ver quanto queimava. Ele queimou bem mais, se eu não me engano foi mais de 4 vezes do que queimou durante o treino. Acho que foi 140 durante o treino. Eu não vou falar números não, porque eu vou esquecer, vou errar. Vou mandar depois nos stories aqui, depois vocês dão uma olhada. Mas gritante a diferença da quantidade de calorias que ele queimou em descanso depois. Entendeu? A Eduardo falou que no jiu-jitsu já perdeu 8 quilos. Tranquilo, Cabral. Deus abençoe, vai lá, boa reunião.
Tamo junto, viu? Mas eu vou deixar o replay aqui, depois você assiste o restante, viu? E aí esse aluno meu, ele comprovou, eu tava precisando de uma comprovação real, né, com um aluno meu, e ele comprovou com esse aplicativo. Eu vou tá nos meus rios aqui, mas eu vou postar nos stories pra você ver depois. Tá bom? E aí tem outras atividades que tipo são mais comuns, tipo caminhada, corrida, calistenia, musculação funcional, né? A caminhada e a corrida são semelhantes, né? Bom dia, Wagner, tudo bem? São semelhantes e geralmente são as atividades mais comuns. Todo mundo que começa a querer praticar uma atividade vai caminhar, né? Fazer caminhada. Alguns se permitem avançar para a corrida, né? Mais para frente eu vou falar sobre um tema que vai envolver essa questão da caminhada. Mas terminando os tipos de treino aqui, né? Calistenia é um termo que veio da época do exército, né? Treinamento que os soldados do exército faziam com o peso do corpo, com barra, né? A calistenia, mas hoje tem uma evolução. A calistenia, o pessoal que treina calistenia faz alguns exercícios avançados, né? Tipo acrobáticos até na barra, que trabalham ali a questão de resistência, de força, de definição, né? Musculação, que é a hipertrofia, né, que eu trabalho essas áreas também, só que crescimento de massa, só que diferente da calistenia, que por exemplo é uma hipertrofia metabólica, porque não usa um peso além do corpo, né, é por repetição, por variações ali. A musculação, ela trabalha na hipertrofia tensional, que é você ganhar massa com peso além do seu corpo, né, com carga. E aí tem o funcional também. Funcional que eu gosto muito, eu sou adepto do funcional. Eu já fiz musculação, né? Já servi o exército em calistenia também, faço muito. Mas eu gosto do funcional porque o princípio do treinamento funcional é melhorar o movimento do humano. Melhorar as movimentações, melhorar as funções motoras. Eu lembro que quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu comecei na musculação e o instrutor lá da academia, pô, ele parecia aquele treinador, o desenho de Hércules, parecia aquele treinador de Hércules, que era tipo um minotaurozinho, né? Ele era baixinho, malhadão assim, barbudo. E ele falava assim, vocês que malham aqui, eu tenho uma turma de funcional que eles têm mais força que vocês. Vocês pegam 80 aí no supino, mas chega na janela, se você for na janela do ônibus travada, vocês não conseguem abrir. Os meus alunos de funcional conseguem abrir. Então ele estava querendo dizer de forma, ele não soube explicar, né, que o treinamento funcional melhora as funções do dia a dia do ser humano, né? Fica na prática com mais força do que quem pega muito peso nos movimentos ali da musculação, porque não são basicamente movimentos que a gente faz no dia a dia, né? Já o funcional, ele é focado em melhorar nossos movimentos, nossas funções motoras, explosão, agilidade, velocidade, né? Então eu gosto muito do treinamento funcional, por isso eu adepto. Eu coloquei até dentro do meu método baseado, né, o funcional, por causa dessa particularidade. E, por fim, e não menos importante, artes marciais. Né? Artes marciais, que é a máxima do Power Fight, a máxima da minha vida. As artes marciais também foram comprovadas que têm uma superioridade no gasto calórico em relação a algumas atividades aeróbicas, por exemplo. Né? Porque além da explosão que você faz nos golpes, você tem que explodir, tem que ter velocidade, é uma mistura de características ali, né? Velocidade, explosão, força, resistência. Tem a questão da motivação, né? Tipo assim, quando você está fazendo tipo uma musculação, que é um exercício aeróbico, é uma tipo assim, frequência constante. Mas quando você está fazendo arte marcial, além de ser uma frequência instável, né? Porque você vai ter explosões e tal, você vai esquecer da movimentação ali, você vai estar com vontade de, por exemplo, eu vou usar o karatê, você está com vontade de acertar o golpe, de ser mais rápido do que o oponente. Se for um Shiai Kumite, que é por ponto, né? Se for um Jiu Kumite, que é o treino livre, você está a fim de bater forte no oponente ali, você vai usar força. Se for o jiu-jitsu, você vai querer passar a guarda, né? Se você for passador, você vai fazer força. Se você for guardeiro, você vai querer fazer força ali para raspar. Então, e tudo isso influencia na superioridade da arte marcial em relação às outras atividades. Porque com tudo isso que eu falei, você vai gastar mais oxigênio, porque você vai estar fazendo mais força, você vai desidratar mais. Então, esses fatores fazem com que a arte marcial
né, seja superior no gasto calórico também, na queima calórica, em outros sentidos, né, alguns que a gente não... que não é o foco agora aqui, a ideia é queima calórica, né, emagrecimento. Então, é isso. Eduardo falou, é muita força em isometria também, que dá muita... Realmente, a isometria que a gente faz... Bom dia, Renascido. A isometria que a gente faz no jiu-jitsu, meu mestre falava que... O meu primeiro mestre, né? Que o jiu-jitsu tá 80% no core, no centro aqui, no abdômen. E, tipo, o core é isometria o tempo todo. E se a gente tá treinando ali, tá treinando ou lutando, a gente tá o tempo todo com o core contraído ali. Então, a isometria, né, faz muita força, como ele falou, é muita força, que dá muita resistência e, consequentemente, muita queima calórica, muito gasto calórico. E aí, agora eu vou passar por outro bloco que a gente falou sobre os tipos de exercícios aqui, os principais. Bom dia, Claudião. E aí tem uma coisa que pro emagrecimento é o foco principal. Se eu fosse definir emagrecimento em uma palavra não, que são duas palavras, né? Um termo é déficit calórico. Déficit calórico. Que significa tipo uma deficiência calórica. Você tem que causar uma deficiência calórica, ou seja, né, existe um cálculo nutricional que vai definir qual a sua taxa metabólica basal. O que é isso? É a quantidade de calorias que o seu corpo precisa para funcionar. Somente existir. Você, para existir, precisa de 5.000 calorias, um exemplo. O que existir é seu coração bater, seu pulmão fazer o movimento da respiração, seu fígado trabalhar, todos os seus órgãos trabalharem, seus olhos abrir e fechar, você falar. Né? O seu corpo sabe, a gente que não sabe, o seu corpo sabe a quantidade de calorias que ele precisa. Então, quando você faz esse cálculo com a nutricionista, você vai descobrir essa taxa metabólica basal. Obrigado, Eduardo, tamo junto. É só o começo, eu tô voltando aqui a trazer conteúdo pra galera, né? E tamo junto aí. Vamos conversar aí, você tem muito conteúdo também, velho. Vamos ver se a gente um dia faz uma live junto aqui. Valeu? E aí, sobre a taxa metabólica basal. E aí o emagrecimento é você descobrir que você precisa de 5.000 para viver. E vamos levar o cenário de que você está acima do peso, né? Porque a ideia do emagrecimento aqui. Você precisa... Obrigado, mano. Deus abençoe. Bom dia lá, bom trabalho. Tamo junto. Você precisa causar uma deficiência nisso. Porque se você está acima do peso e você quer baixar o peso, se você continuar comendo 5.000 de calorias, seu corpo vai funcionar, não vai ter como gastar, entendeu? Então, você precisa causar uma deficiência nisso. Tipo, para você abaixar o peso, você vai precisar, tipo, se você precisa de 5.000, o nutricionista vai te passar a deficiência ali segura que você pode causar no seu corpo para não te causar danos. Mas vamos supor que nesse caso aqui hipotético de TED, né, bota o nome só, ele precisa de 5.000, a taxa metabólica dele é 5.000, ele precisa de 5.000 para funcionar o corpo, para ele causar emagrecimento, ele pode até 2.000 a menos, é uma deficiência segura, então ele tem que calcular o quanto vai comer no dia ou quanto ele vai deixar para o corpo de energia para o dia ali, porque existe... eu estou dando um exemplo hipotético aqui, mas existem vários fatores que a gente tem que analisar. Mas enfim, ele tem que ter 4.000 de energia por dia. Então ele vai ter que causar esse déficit calórico, seja aumentando o nível, quantidade e volume de treino, seja diminuindo a quantidade de energia que ele ingere, de alimento que ele ingere. Então vai ser traçado um plano alimentar para ele usar tanto a questão de se alimentar com menos calorias e tanto um plano de treinamento para que ele tenha um gasto calórico maior. Porque existem essas duas formas basicamente para a gente diminuir, para a gente causar esse déficit calórico. Ou aumenta o gasto calórico ou diminui a entrada de calorias. Então, se eu for resumir em um termo o emagrecimento, tem vários outros fatores, tem várias características diferentes, né? Cada pessoa tem uma particularidade falar do biológico, né? Mas em suma, a máxima é você causar um déficit calórico, uma deficiência, ingerir menos ou gastar mais energia. E aí, como eu falei lá, que tinha uma coisa que eu ia falar relacionada à caminhada, é que o nosso corpo é inteligente, assim como eu falei do efeito EPOC lá, né? Que ele pode
tentar se recuperar do dano que a gente causou e fica até 48 horas ou sem aceitar até 48 horas queimando caloria, ele também tem uma proteção, um mecanismo de proteção. Como eu falei que para a gente descobrir a taxa metabólica basal tem que fazer um cálculo, o nosso corpo ele já sabe quanto de caloria ele precisa para sobreviver e ele não gosta de passar fome, entendeu? Se ele vê que você faz, se você não faz exercício, só as atividades, vai para o trabalho, volta, tal, aquela caminhada só, ele já sabe que você precisa, por exemplo, de 5.000, né, o exemplo de TED aqui, 5.000 calorias. Ele vai, se você consome mais do que 5.000, ele não gasta esse excedente, ele vai guardando no tecido adiposo. E até quando você está consumindo só 5.000, ele vai guardando. E aí vai crescendo a barriga, vai crescendo o braço, vai aumentando a gordura, porque ele tem medo de você um dia não comer o suficiente e ele já ter ali guardado. E aí, por que eu falei da caminhada? Porque geralmente quando a pessoa começa a treinar, o primeiro exercício que ele vai fazer é caminhada. E aí você vai fazer caminhada. Você começa a ter um gasto calórico maior, você começa a ver resultado, começa a perder peso. Só que chega um momento que você, todo dia você caminha ali aquela mesma quantidade, aquele mesmo tempo, naquela mesma frequência, não evolui para a corrida, ele grava, agora ele está caminhando, eu vou precisar então de 6.000, vou guardar aqui mais caloria. E aí você percebe, eu não sei se algum de vocês já começou a fazer um exercício, depois de alguns meses você não vê mais efeito, não vê mais resultado, o seu corpo para ali. Esse é chamado o efeito platô. Porque o seu corpo percebeu que aquela atividade nova que você está fazendo, você precisa de mais 1.000 calorias, ele vai, quando você come, em vez de usar a caloria, ele guarda. Então você estagna, o seu corpo fica em estagnação. E aí como é que resolve esse problema, que é um dos problemas muito grandes, muito frequentes nas pessoas que estão buscando emagrecimento, que perde os primeiros 2, 3 quilos, depois para de perder peso e aí desiste, né? Ou continua na mesma coisa, batendo na tecla ali da mesma atividade, do mesmo exercício, da mesma frequência e não sai, né? O que faz resolver ali esse efeito platô, quebrar isso, é você aumentar a frequência. Então, no caso da caminhada, você tem que começar a correr, né? Partir para outro tipo de exercício. Bom dia, pastor André, tudo bem? Você tem que começar a correr, partir para outro tipo de exercício, porque a caminhada já não está sendo frequente. Você pode, por exemplo, aumentar a distância que você caminha, aumentar o tempo que você caminha, mas se você não mudar, não aumentar o volume ou aumentar a frequência do exercício, o seu corpo vai continuar no efeito platô e você não vai mais ter resultados. Por isso o HIIT é um dos fatores que mostra que o treino HIIT, que comprova que o treino HIIT tem a superioridade do treino aeróbico, é porque o HIIT não permite você entrar nesse efeito platô. Porque quando você faz, se você cria uma frequência do treino HIIT no Power Fight Fit, tem essa frequência de você fazer em alta intensidade. Eu sempre estimulo os meus alunos a fazerem o máximo que conseguem. Então, com base nesse incentivo de fazer o máximo, você vai estar fazendo aquele treino HIIT ali de alta intensidade, que cada vez que você vai fazendo, vai aumentando a sua força, a sua resistência, seu condicionamento físico. Então, o seu máximo do primeiro dia não vai ser o mesmo do seu máximo do segundo dia, da sua segunda semana. Porque sua resistência vai estar maior, sua força vai estar maior. Então, cada treino você vai estar mais resistente, mais forte, e o seu máximo cada vez vai ser maior. Então, você treinou o primeiro dia, o seu corpo achou que sabe quanta caloria você vai precisar para o próximo treino. Só que no próximo treino você está mais resistente, mais forte. E aí você vai gastar o dobro de energia. E aí você quebra, a cada treino você vai quebrando o efeito platô. Então, você nunca fica estagnado por causa desse trabalho de intensidade, de causar um maior consumo de oxigênio, que vai ser o que vai queimar, e porque também eu coloco movimentos de calistenia, movimentos das artes marciais, vai aumentar a sua resistência, você a cada treino vai estar mais resistente, o seu máximo vai ser sempre gradativamente se superar, que a ideia da competição no Power Fight é você competir consigo mesmo, você se superar, e aí você nunca vai entrar no efeito platô, você vai estar sempre buscando e alcançando melhorias. Bom dia, Júnior. E aí associado com, aqui é o emagrecimento, né? Associado com a alimentação, com o descanso, com a mentalidade, você alcança seu objetivo. Né? Que eu tô desafiando a galera aqui para fazer 10 quilos em 30 dias. A gente conversou, o Eduardo já saiu, ele falou que no jiu-jitsu, né, ele perdeu 8 quilos. Né? No MMA ele fez a desidratação, perdeu 12 quilos em 20 dias, mas foi desidratação, né? Ele recuperou depois. Mas no jiu-jitsu a gente faz assim, perde peso para pesou e lutar. Então, eu já perdi em uma semana 2 quilos, 1,5 kg, e eu
não tava acima do peso. Tipo, que é mais difícil ainda pra pesar, não tem muita gordura, mas é possível, independente da situação da pessoa, independente do metabolismo, a gente consegue. Um vai precisar de um estímulo diferente do outro, mas é possível, só depende da dedicação. E para concluir nossa live, agradeço a todos que chegaram depois aí. Se eu vou deixar a live salva, se vocês, né, para vocês entenderem o que eu falei no início, eu vou deixar salvo, vocês podem assistir depois. Eu só concluindo que a base de tudo que eu venho falando é que é embasada nos princípios milenares das artes marciais, né? Que eu estudo e treino há 24 anos as artes marciais, e se a gente observar, como eu falei ontem na live, os lutadores, eu nunca vi um lutador, é muito raro ter um lutador acima do peso, tem um lutador com a saúde abaixo da média, né? Tem as raras exceções dos lutadores que perdem os princípios milenares e tipo usam anabolizantes, os esteroides, que aí prejudica a alimentação, né? Prejudica a saúde. Mas os princípios milenares, os mestres que se prezam, eles passam para os alunos não só a luta, não só golpes, mas passam a filosofia da arte marcial, né? A maioria as principais artes marciais, Karatê e Judô, são do Japão, e eles têm um princípio de disciplina muito forte, né? Passa a questão de alimentação, de descanso, de bons hábitos. E também falei que as artes marciais foram feitas para a guerra, que antigamente, quando não tinha arma de fogo, a guerra era espada, perdia a espada, era luta. Então, os soldados são também referência das artes marciais. Bom dia, Rick. E o soldado, você não via um soldado antigamente acima do peso, não via um soldado com a saúde abaixo da média, né? Então, os princípios milenares das artes marciais, né? Os lutadores são referência, né? E os soldados das antigas guerras, né? Eles tinham que estar bem preparados para defender a sua pátria. Então, eles são referência de que os princípios milenares das artes marciais são eficientes para o emagrecimento. Valeu? Bom dia, Henrique. A gente acabou aqui, tá finalizando a live, mas eu vou deixar salvo aqui para vocês que chegaram agora a assistir. É muito boa, poucos minutos, acho que deu uns 30 minutinhos. É muito bom. Eu falei sobre os princípios milenares, né? Baseado nos princípios milenares das artes marciais, o treino para o emagrecimento, tá bom? Vamos junto amanhã às 7h30 novamente. Estaremos juntos aqui, tá bom? No final do dia eu talvez divulgue o tema que eu vou falar amanhã, mas vai ser sempre baseado nos princípios milenares das artes marciais para o emagrecimento, que é o tema mais pedido por meus seguidores, por vocês. Valeu? Tamo junto, fiquem com Deus e treinem, meus filhos. Os